Olá, boa noite. Comissão na Câmara aprova relatório defendido pela bancada ruralista que facilita a aprovação de agrotóxicos. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Decisão inédita condena a administradora de grupo de WhatsApp que não evitou mensagens com ofensas. Eu deixo as pessoas que se resolvam. Defesa do ex-presidente Lula pede ao ministro Edson Fachin que reconsidere e coloque o pedido de liberdade do ex-presidente em votação. Site do Senado facilita que eleitores transformem suas propostas em projeto de lei. Eu acho que tem que investir no ciência e tecnologia. Polícia do Rio de Janeiro vai fazer a reconstituição do caso do estudante morto com um tiro pelas costas. Último país a autorizar mulheres ao volante, a Arábia Saudita coloca as primeiras motoristas nas ruas. Torcedores continuam dando maus exemplos na Rússia e nossa repórter registra caso de assédio. A gente acabou de falar do negócio. E na bancada estão o cientista político José Álvaro Moisés e o secretário da Justiça e Defesa da Cidadania de São Paulo, Márcio Elias Rosa. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Quem administra grupos no WhatsApp é responsável por ofensas dentro deles. Foi o que decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo ao condenar uma administradora que não tomou nenhuma atitude após integrantes do grupo ofenderem um dos participantes. Bruna administra sozinha 4 grupos do aplicativo de mensagens instantâneas. Diz que faz o que pode para administrar os conflitos. Eu fico calma. Fico na boa, fico na tranquila. Se eu posso resolver, eu resolvo. Se não, eu deixo as pessoas que se resolvam. E é bom mesmo pensar antes de enviar uma mensagem. O que acontece nos aplicativos não está livre de punição. Em decisão unânime, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a administradora de um grupo de WhatsApp a indenizar em R$3 mil um integrante que foi ofendido por outros. A condenada criou um grupo com amigos com o objetivo de marcar um encontro para assistir a um dos jogos da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, integrantes do grupo passaram a fazer ofensas homofóbicas contra outro. De acordo com a decisão, a condenação se deve ao fato da administradora não ter feito nada para impedir as ofensas. A internet não é mais uma terra sem lei. As leis que se aplicam no mundo não virtual se aplicam no mundo virtual também, e isso demonstra um pouco da importância que o judiciário dá para as leis, para a aplicabilidade das leis na internet. Se essa moda pegar, vai ter que ter muito processo aí, viu? Complicado. Não quero mais ser administradora, não. Muito boa noite, Moisés. Boa noite, secretário. Boa noite. Bom, essa questão dá o que falar, né? Porque muitos se sentem protegidos pela internet, atrás do computador, pelo celular, mas não é uma terra sem lei, como o nosso entrevistado bem disse, né? Exatamente, né? Uma boa noite a todos. Não é? Esse caso é interessante. Primeiro porque repete um princípio geral do direito, que todo aquele que causa dano ou concorre para que alguém sofra dano, prejuízo, ainda que a sua honra, deve reparar ou deve de algum modo indenizar. Nesse caso específico, a administradora do grupo tomou conhecimento das ofensas e ela não fez nada e ainda publicou um emoji, um sorriso, como que aderindo à ofensa que era feita dentro daquele grupo. O que aconteceu, vejam vocês, em razão da Copa de 2014. Veja a rapidez do nosso processo, né? É um legado da Copa, né? A bem afirmação lento, de que... né? Pois é, nós estamos em outra Copa do Mundo discutindo um episódio de 2014 aqui no Brasil. Mas o princípio geral, volto a dizer, é esse, né? Esteja ou não no ambiente virtual ou no ambiente real, todo aquele que concorre para a causação de um prejuízo é obrigado a reparar. Nesse caso, o dano à honra, né? Da pessoa envolvida e que foi ofendida injustamente por esse grupo de WhatsApp. É bom saber que não se pode valer do anonimato da rede ou do ambiente virtual, ou no caso do WhatsApp, quer dizer, de qualquer forma escusa de apresentação para ofender terceiros. Acho que a decisão é boa. E existe, então, a necessidade de uma nova forma de se regular tudo isso, não? Eu acho que nós estamos num terreno novo, né? Acho que nenhum de nós, 10, 15, 20 anos atrás, esperava que com as mudanças que ocorreram na área da tecnologia de informação,
esse contato direto entre as pessoas pudesse levar a situações como essa. Agora, eu sou favorável, concordo que é preciso ter regulação exatamente para evitar situações que podem levar a ofensas e qualquer circunstância dessa natureza. A lei existe para isso. Mas eu diria que, no caso dos grupos de WhatsApp, o coordenador, o que ele pode fazer é convidar as pessoas e estabelecer regras dizendo, por exemplo, se você tem um grupo de amigos, não é como é o meu caso, eu tenho um grupo de amigos em que tem posições políticas diferenciadas, se as pessoas começarem a se machucar por essa razão, você tem que dar um toque. E já aconteceu algumas vezes de eu ter que dar esse toque. Agora, fora isso, eu diria, a responsabilidade é de quem escreve. O coordenador não pode assumir a responsabilidade de alguém que irresponsavelmente, por exemplo, faz uma ofensa. Neste caso, não é, como foi lembrado, bem lembrado, não é uma coisa incrível, porque é uma coisa da Copa de 2014, a coordenadora ela poderia ter ficado em silêncio, poderia não ter assumido, mas se ela deu um sinal de adesão, ela, sinaliza, digamos, ficou no que campo da ofensa. Né? Eu acho que isso chama a atenção, que nós temos que ter muito cuidado com as redes sociais. Eu digo nós, usuários, não é? No sentido de que as redes, não, como alguém disse, não é uma terra sem lei, que vale para qualquer coisa, é uma terra que é de comunicação. E, portanto, desse ponto de vista, a comunicação tem que ser num sentido positivo. Não é? Você pode até criticar pessoas do governo, criticar mesmo outros que pensam diferente, mas você não pode passar do limite que implica em ofensa. Isso eu, pessoalmente, acho que não pode. Né? Em muitos dos casos, o problema seria resolvido ou evitado com um pouco de bom senso e educação, né? No trato nas redes. Mas... o problema é que a pessoa leva para as redes, até de modo mais exacerbado, porque supõe um anonimato, ou porque não está frente a frente, não há uma relação interpessoal direta, né? Leva exatamente aquilo que é na vida cotidiana. No mundo virtual só se reproduz aquilo que se faz no dia a dia, com maior cuidado no dia a dia, não é? Então, alguém que comete grosserias no dia a dia, não tenha dúvida, lá no ambiente virtual ele fica uma fera, não é? Então, daí porque... Aproveita. Aí que deixa escapar, né? Se sente mais livre. Ninguém está vendo. Olha, o Ramon Ferreira diz pelo Twitter o seguinte: resta saber se os integrantes do grupo que ofenderam também vão responder pelos atos. E não só a administradora, como você disse. Nesse caso, claramente, quem ofendeu. E a administradora, a meu juízo, recebeu uma advertência. Não sei se ela deveria ser condenada, eu tenho dúvidas sobre isso. Porque, na verdade, não foi ela que agiu, não é? Originariamente. Né? É que nós estamos comentando um caso concreto que, a rigor, sabemos pela imprensa, não é? Não sabemos os detalhes. Exato, mas o pouco que nós sabemos é o seguinte, e a matéria, nesse ponto, ela é muito bem elucidativa, né? Alguém fez uma ofensa direta, proferiu lá um palavrão, desqualificando uma das pessoas, e a administradora aderiu, não é? Publicando ali um sorrisozinho, como que quem concorda com aquilo acha graça daquilo. Os demais ficaram silentes. Quem responde? Responde o administrador e aquele que, obviamente, fez a ofensa direta. Me parece que foi essa a decisão, nesse ponto acertada. Porque, de resto, concordo inteiramente. Quer dizer, se o administrador, muitas vezes o administrador nem toma conhecimento da mensagem. Às vezes não dá tempo, Não dá tempo. 16 anos após entrar em pauta no Congresso, a Comissão Especial da Câmara aprovou hoje o projeto de lei que muda as regras para o uso de agrotóxicos no país. O assunto divide a bancada ruralista, principal interessada na proposta, e os ambientalistas. Foram mais de 4 horas de discussão. Por 18 votos a 9, o parecer do deputado relator Luiz Nishimori, do PR, foi aprovado na Comissão Especial da Câmara. Pela proposta, a atual lei dos agrotóxicos de 1989 fica mais flexível. O projeto aprovado aumenta o poder do Ministério da Agricultura no processo de liberação de um agrotóxico no país. Antes, era necessário o aval da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável por avaliar os efeitos tóxicos sobre a saúde humana, e também do IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, que verifica o risco ambiental. A participação dessas entidades foi reduzida.
O texto traz a expressão Lei do Alimento Mais Seguro e alterou o termo agrotóxico para pesticida. O setor espera que, se aprovado, o tempo de análise de novos registros seja reduzido de 8 para 2 anos. O projeto depende da avaliação dos plenários da Câmara e do Senado para ir à sanção do presidente Michel Temer. Não há data para essa análise ser feita. O tema está em debate no Congresso desde 2002, quando o então senador Blairo Maggi apresentou a primeira proposta. Hoje, Maggi é o ministro da Agricultura. Eu tenho certeza que, aprovando esse projeto, quem ganha é a sociedade brasileira, quem ganha os agricultores pequenos e também consumidor final, que terá alimento mais seguro possível. A mudança na legislação é criticada por autoridades da área da saúde e por ambientalistas. Opositores batizaram a proposta de PL do veneno. É extremamente grave o que aconteceu hoje aqui. Isso significa colocar mais veneno no prato de comida das brasileiras e dos brasileiros, o que vai certamente aumentar a incidência de doenças graves no Brasil, como, por exemplo, o câncer. Essa é uma demonstração de força da indústria que quer que seus interesses prevaleçam em função da saúde da população, que acaba ficando em segundo plano, não? Esse é um dos grandes argumentos que apareceram em alguns debates, qual seja a de que o mercado, não só nacional, internacional, estaria exigindo que houvesse um apressamento das decisões para aplicação de químicos dessa natureza, que na verdade são agrotóxicos. Você veja que tem muitas questões delicadas envolvidas nessa decisão. A primeira delas é esse esforço de marketing de mudar o nome de agrotóxicos para pesticida e eventualmente para um outro nome oficial que foi adotado com vistas a retirar esse aspecto. Eu acho que o segundo aspecto extremamente importante que está envolvido é que essa é uma decisão de política de saúde e de segurança alimentar. Quer dizer, veja que alguns dados que me chamaram a atenção, em 2005, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer chamou a atenção para o seguinte: não apenas o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo, como nós estamos importando alguma coisa perto de 1 milhão de toneladas de agrotóxico por ano. O que nos cálculos do Instituto Nacional do Câncer significa que dá 5,2 quilos ou 7,3 litros por ano por pessoa de agrotóxico. Então, é natural que uma substância dessa natureza tenha que passar por um procedimento científico de avaliação, e isso não se faz em 6 meses, em 3 meses. Se puder fazer rapidamente, melhor. Mas o objetivo aqui não é atender o mercado em quaisquer circunstâncias, é atender o mercado desde que assegurada as condições de saúde da população. O médico Paulo Saldiva, que é diretor do Instituto de Estudos Avançados e é também comentarista aqui do Jornal da Cultura, em algum dos seus vídeos ele chamou a atenção para o seguinte: o agrotóxico não apenas prejudica o trabalhador da área, tem o grave risco de contaminar rios, nascentes e áreas que são utilizadas pela população e, em alguns casos, tem uma relação direta com a pesquisa que mostra causar câncer. Agora, mais recentemente, surgiu um outro aspecto ainda mais preocupante. Em alguns casos, em alguns estados brasileiros, onde a população está sob a incidência do agrotóxico, sem esse controle da Anvisa e do IBAMA, crianças, numa idade muito tenra, estão começando a desenvolver aspectos como se estivessem já na puberdade. E as pesquisas médicas mostram que há uma relação muito forte. Há uma probabilidade de relação muito forte entre as duas coisas. Então, é evidente que isso tem que estar submetido digamos, à avaliação científica. Uhum. E isto não se faz em 2 dias, nem em 6 meses. Né? Olha, pelo Twitter, o Márcio Ramos diz que quem
Quem ganha são apenas os grandes agricultores, chamados de ruralistas, que dominam o Congresso. O problema é, onde vou encontrar produtos orgânicos com procedência? E o Ramon também diz que autorizar pôr mais veneno em nossos alimentos, vivemos em tempos em que o governo quer nos matar de todos os lados. Fazem isso porque esta lei não afeta o filé mignon dos pratos dos políticos. Olha, esse é um tema polêmico, mas essa é uma notícia importantíssima, que a sociedade precisa ficar atenta, porque repercute verdadeiramente na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. Não se usa veneno sem efeito colateral. Exato, e o agrotóxico, que pode ser herbicida, pode ser fungicida, pode ser inseticida, pesticida, acaricida, ou seja, mata o fungo, mata o inseto, mas produz sempre um dano. O agrotóxico utilizado para uma plantação mata a formiga, mata a abelha, altera a condição do solo, afeta a vida de quem vai consumir o produto, ainda que incremente a produção. Quer dizer, qual que é o grande problema desse projeto, dentre outros problemas, não é? Ele retira do IBAMA, que é a autoridade ambiental, que faz a fiscalização sobre o aspecto do meio ambiente, e retira da Anvisa, que é quem faz a fiscalização sobre o aspecto da vigilância sanitária, da saúde das pessoas, e concentra o poder para autorizar a utilização do produto tão somente no Ministério da Agricultura. Não é razoável que fique só na Anvisa, não é razoável que fique só no meio ambiente, mas não é razoável também que fique só na Secretaria, no Ministério da Agricultura. Exige-se, essa é a solução de 89, exige-se que haja mesmo essa comissão, essa análise transversal. Né? Porque pela seriedade pela seriedade. E porque o uso do agrotóxico, de fato, produz repercussão para a vigilância sanitária, para a saúde das pessoas, para o meio ambiente e também para a agricultura. Não é? O Brasil já é o terceiro maior exportador e produtor, né, de produtos agrícolas. Cana-de-açúcar, laranja, café é o primeiro. Não é? Soja. Segundo, terceiro. Então, daqui a pouco. Não, mesmo carne, né? A carne bovina, exatamente. Cujos rebanhos consomem muitas vezes produtos que receberam agrotóxico. Exato. Portanto, agora, tem o risco de estar na carne. Tem dois também. detalhes que me preocupam. Primeiro, que o uso de veneno é sempre de efeito cumulativo. Não é consumir num episódio, é consumir sempre, que vai produzir ao longo do tempo um efeito na saúde das pessoas, que a Organização Mundial da Saúde chama atenção. E por que a Organização Mundial da Saúde chama atenção para o uso do agrotóxico? Porque, de fato, cientificamente comprovado que produz dano. Ninguém é contra o agronegócio, ao contrário, o agronegócio sustenta a economia brasileira. Ninguém está em face disso, mas o Brasil já tem uma altíssima produtividade agrícola, né? Produto de ótima qualidade, com inserção no mundo todo. Este apelo ao veneno para aumento da produção não atende ao interesse da coletividade. Não é que atende, contraria só os interesses contemporâneos. Não atende às gerações futuras. A saúde das gerações futuras. Exatamente, né? Porque ele não tem sustentabilidade. Nós vamos comprometer a vida das pessoas, ou a saúde das pessoas. A médio e longo prazo. A médio e longo prazo, tendo um lucro econômico para alguns, como foi bem lembrado pelo meu xará, o Márcio. Joyce, agregar uma questão que é a seguinte. A decisão, contudo, não foi definitiva. A comissão remete para o plenário e deixou para uma decisão só do próximo ano, o que, num certo sentido, dá um respiro para haver maior debate na sociedade, maior audiências públicas, chamar os cientistas. Eu vi um argumento de uma pessoa, que provavelmente é um produtor, dizendo, não, a ciência tem que ser rápida. Se é para chamar a ciência, para chamar os cientistas, a SBPC, os que são realmente qualificados, não é? Vai nos ajudar, nesse prazo, até a decisão no próximo ano, a entender melhor as consequências do uso do agrotóxico. E veja que, num certo sentido, isso deu aos eleitores brasileiros um mecanismo, uma arma, para eles pensarem melhor na questão. Nós temos que olhar nas pessoas que aprovaram essa medida e entender a posição delas. Eventualmente, não votar mais nelas, se nós não concordarmos. Não é? Só uma observação rápida. Precisamos chamar para esse debate médicos, cientistas, né? Biólogos, ecologistas, não economistas. Porque a discussão é a saúde e a vida das pessoas. Exatamente. É isso.
A defesa do ex-presidente Lula recorreu hoje contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que arquivou na sexta-feira um pedido de liberdade para o petista. Os advogados de Lula pedem reconsideração de Fachin e que o caso seja analisado amanhã pela segunda turma do Supremo. O ex-presidente Lula está preso em Curitiba desde abril. Ele foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Mais de 12 milhões de internautas já participaram do E-Cidadania, um programa criado pelo Senado Federal, onde as pessoas podem até criar uma lei. Muitos querem acabar com as mordomias dos parlamentares, outros pensam apenas em resolver seus próprios problemas. Se você pudesse aprovar uma lei para melhorar o país, o que faria? Eu acho que tem que investir no ciência e tecnologia, investir nos jovens, entendeu? 25% do orçamento da União destinado para que a educação seja uma educação científica e uma educação libertadora. Eu acredito muito na educação, então eu acho que a educação infantil, que é o que está faltando muito na nossa sociedade, é um dos pontos principais. Criar um projeto de lei para diminuir todos os salários dos parlamentares, do maior ao menor. No E-Cidadania, criado pelo Senado, é possível votar em uma ideia apresentada por um internauta ou dar uma sugestão para melhorar o país. Se durante 4 meses a proposta receber 20 mil apoios, será encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa para análise dos senadores. Por enquanto, a mais votada é o fim do auxílio moradia para deputados, senadores e juízes. Tem também a redução de impostos sobre games e o fim do imposto de renda sobre o salário de professores. Sem dúvida nenhuma, é uma ferramenta que permite aproximar o eleitor, o cidadão, do seu parlamentar e fazer com que ele possa influenciar diretamente o destino da nação. De acordo com o Senado, 93 ideias receberam mais de 20 mil apoios. 33 já têm parecer da comissão e 10 foram convertidas em projeto de lei. Muitas propostas não tratam de questões prioritárias para a sociedade, como educação, saúde e segurança. Algumas sugestões são ligadas a grupos ou categorias, como a descriminalização do cultivo da maconha para uso próprio e a correção automática anual da remuneração dos servidores públicos federais. São bons instrumentos. A discussão é se são efetivos ou não. Tenho lá minhas dúvidas. Até que ponto o Congresso, o Estado, está disposto a validar o que é de fato a opinião pública, o que de fato a sociedade quer. Bom, vale refletir, né, que muitas vezes o eleitor reclama da criação de leis, reclama dos parlamentares, mas tendo a possibilidade de sugerir algo, muitos, como a reportagem bem apontou, criaram leis em benefício próprio, né, e não da maioria, e não do bem geral da comunidade. Eu acho que isso é natural, até certo ponto. Porque, veja, também não teve só proposições de alto benefício. Uma delas que foi, pelo que eu entendi da matéria, é uma das que teve o maior percentual de apoio, porque as pessoas propõem e tem uma série de mensagens de apoio. É aquela que, por exemplo, limita os benefícios dos parlamentares. Eu acho que nós precisamos enfrentar isso no Brasil. Num país de tanta desigualdade, em que falta tanto dinheiro, algumas corporações, algumas categorias têm tais privilégios, não é, que precisam ser rediscutidos. Não é que nós vamos adotar uma solução revolucionária de limpar sem qualquer critério. Não, nós vamos discutir, debater. Acho que o E-Cidadania que o Senado abriu, abre essa possibilidade de uma maior participação. Veja que isso tem relação com um aspecto muito importante que está na Constituição brasileira, que diz que os cidadãos os brasileiros são representados pelos seus representantes, mas também podem tomar iniciativa de proposição de legislação, que, aliás, funciona muito bem em alguns países, como a Suíça, em alguns estados americanos, a proposição de legislação popular com vistas à aprovação, é muito importante e ela desempenha um papel de integração, de complementação da democracia representativa. Não retira o papel dos deputados, dos parlamentares, mas complementa com uma perspectiva que vem diretamente da sociedade. Acho que nós devemos estimular cada vez mais essas possibilidades. Não é? Só um Twitter, Márcio Ramos, ele diz sobre uma das propostas que não tem que reduzir o imposto de renda dos salários dos professores, tem que pagar um salário decente. Era uma das sugestões. Ninguém é contra o tributo, né, desde que seja bem remunerado, que é o que, de novo, o Márcio está falando. Pague-se bem, ainda que tenha uma alta taxa de tributação.
uma carga tributária elevada. Agora, no caso da iniciativa popular, eu concordo inteiramente com o professor Zé Álvaro Moisés, mas só faço uma observação. A exigência constitucional é muito ampla, tanto que a gente não consegue no dia a dia, né? Nós precisaríamos hoje, para viabilizar um projeto de iniciativa popular, de 1.400.000 assinaturas. É 1% do eleitorado em 5 estados da federação. A rigor, nós não tivemos nenhum caso. Nós tivemos alguns, o caso Daniela Pérez, o caso de habitação de interesse social, a lei da ficha limpa, mas que a lei da ficha limpa e a da improbidade administrativa. Pois é, mas elas se converteram em projetos de parlamentar, porque não alcançaram esse patamar. Pois é. E quando chega lá com 1.200.000, alguns deputados assumem a autoria e apresentam o projeto. Precisariam melhorar isso e estabelecer prazo para deliberação. O grande problema no Brasil é que a iniciativa legislativa até ocorre, mas aí cai para as calendas. Verdade. E veja a seguir, ministro Gilmar Mendes, do STF, manda soltar doleiro preso em operação da Polícia Federal. E ainda, novas regras podem tornar mais difícil a renovação do Congresso. Aguarde que nós voltamos já. Pesquisas de intenção de voto revelam o desejo dos eleitores em renovar os quadros políticos do país. Mas as regras aprovadas para a votação desse ano podem tornar essa renovação mais difícil. Lia tem atuação política desde 15 anos de idade em movimentos sociais. Pela primeira vez, pretende se candidatar ao cargo de deputada federal pelo PSB e gostaria de renovar o Congresso. Mas Lia esbarra em uma dificuldade: a falta de dinheiro para a campanha. Estou entrando num sistema cujas regras do jogo são bem árduas para quem quer inovar ou para quem não tem recursos, que é o meu caso. Desde as eleições de 2016, as doações de empresas privadas estão proibidas. A maior parte do dinheiro para a campanha deve vir do fundo eleitoral e caberá aos partidos direcionarem os recursos internamente aos candidatos. São 1,7 bilhão de reais vindos dos cofres públicos, dinheiro que será dividido por 35 legendas. A partilha leva em conta uma legislação específica, em que tem mais peso os partidos com maior número de parlamentares, o que favorece as legendas tradicionais, como MDB, PT e PSDB. Diante desse quadro, os candidatos têm poucas alternativas para viabilizar as suas campanhas. Uma delas é recorrer ao chamado crowdfunding, ou vaquinhas virtuais, já que as doações de pessoas físicas estão liberadas. A outra é seguir à risca uma velha receita da política: investir num sapato novo e não poupar a sola. Tem que ir para a rua, tem que conversar com seu possível eleitorado, entender quais são as suas demandas. Vitor Del Rey é um cientista social que atua como militante do movimento negro. Também pré-candidato a deputado federal pelo PDT, vai concorrer no Rio de Janeiro. Ele acredita que, além do trabalho de corpo a corpo, as redes sociais são o melhor caminho para quem tem pouco dinheiro para fazer campanha. Na opinião desse especialista, as novas regras devem acirrar a disputa por dinheiro entre velhos caciques dos partidos e novatos que querem renovar a política. Vai ser uma disputa muito mais intensa, não pelas verbas e pelos espaços, né? Porque, evidentemente, que essa legislação está muito mais rígida e isso vai dificultar muito a arrecadação de verba. Bom, os recursos do fundo partidário acabam favorecendo aqueles que são mais tradicionais e mais conhecidos. Como, então, dar visibilidade para as novas lideranças? Eu acho que o TSE deveria normatizar, regular e fiscalizar, evidentemente, a distribuição do fundo partidário de cada partido nas candidaturas que se apresentam, não é? Isso não tem regra definida. O MDB, por exemplo, tem assegurado 215 milhões para consumir nesta campanha, entre deputado estadual à presidência da República, se tiver candidato, enfim. Mas nada afirma como é feita essa divisão, não é? Do fundo partidário, 75% tem que ser destinado para as candidaturas, 20% é para funcionamento, 5% para candidaturas de mulheres, etc., mas 75%. Mas é muito provável que as reeleições contem com uma vantagem ou com um percentual maior do que as novas candidaturas, quando deveria ser exatamente o oposto, ao contrário. Uma outra fiscalização que precisa ser feita é com as candidaturas fakes.
As pessoas que... isso acontece, infelizmente, não é? Pessoas que emprestam o nome para se apresentar como candidatos, mas, na verdade, não concorrem, não disputam ou nem sequer têm alguma representatividade. Álvaro. Não, eu acho que, tal como foi montada a decisão sobre o fundo partidário, vai caber às oligarquias dos partidos tomarem a decisão. E quando nós olhamos as pesquisas sobre o voto, pesquisas feitas na área da ciência política, é muito claro o seguinte: há uma correlação muito forte, uma correlação estatística muito forte entre recursos e sucesso eleitoral. Por exemplo, quando você examina a subrepresentação das mulheres no Brasil, um dos fatores extremamente centrais para essa subrepresentação é não apenas que muitas vezes elas são bloqueadas nas convenções, mas, para além disso, o fato daquelas que passam o bloqueio e se candidatam não têm recursos suficientes. Porque no caso das mulheres acontece uma coisa mais complicada ainda do que todos os outros novatos que estão buscando ocupar o seu lugar. É o fato de que, como elas nem sempre, na maior parte dos casos, não controlam o recurso próprio, o patrimônio familiar, nem nisso que a lei, num certo sentido, abriu a possibilidade que os candidatos possam se autofinanciarem, elas podem fazer. Então, eu estou chamando a atenção para esse exemplo, no caso das mulheres, para mostrar como, para sugerir como a legislação que foi aprovada mantém em mão das oligarquias. Acho que nós deveríamos, não é, na linha do que foi sugerido, pressionar o Tribunal Superior Eleitoral para normatizar de tal modo que nas convenções os partidos tivessem que levar em conta não apenas o percentual daqueles que já têm cargos, são parlamentares, não é? Mas também o percentual dos novos. E, num certo sentido, equilibrar a distribuição do recurso em função desta nova avaliação. Não é? Vamos ao Twitter. O Bruno Alan diz que isso não é moral. O poder público não deve financiar partidos políticos. Além do mais, o voto deve ser facultativo. O Rui Martins diz que a maioria dos congressistas não seriam eleitos com o voto distrital. É preciso trazer o candidato mais próximo da sociedade. Sem passar pelo voto distrital, não há reforma política real e possível. O Wilson Fernandes diz: e-cidadania é muito bom. Pena que o povo brasileiro, em sua maioria, não abraça essa ideia, e se o povo soubesse a força que tem. O Ministério Público Federal denunciou o ex-procurador Marcelo Miller, os delatores da JBS Joesley Batista e Francisco de Assis e a advogada Esther Flash, todos sob acusação de corrupção. De acordo com o MPF, Joesley e Francisco ofereceram R$700 mil a Miller por um acordo de colaboração premiada com a Procuradoria-Geral da República. Antes de sair da PGR, Miller atuou na Operação Lava Jato, que investiga a JBS. Por nota, Joesley e Francisco e Miller negaram as acusações. Tentamos contato com a advogada Esther Flash e não tivemos retorno. A polícia busca por mais de 40 detentos que fugiram do presídio de segurança máxima do Pará. Os presos escaparam por um túnel cavado em uma das celas da penitenciária Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. As visitas foram suspensas. A Secretaria de Segurança Pública do Pará afirmou que os presos vão ser remanejados para outros pavilhões. A Corregedoria Geral Penitenciária vai abrir uma sindicância administrativa para apurar o caso. Em abril deste ano, criminosos usaram explosivos e fuzis para resgatar presos de um dos pavilhões. 21 detentos morreram na ação. A Polícia do Rio de Janeiro vai fazer reconstituição da morte do adolescente Marcos Vinícius, de 14 anos, baleado no Complexo da Maré na semana passada. Ele estava indo para a escola quando foi atingido nas costas durante uma operação policial. As investigações vão apurar se o tiro partiu de um blindado da polícia. Com 75% dos votos, Mauro Carlesse, do PHS, foi eleito governador do Tocantins para um mandato tampão. A eleição suplementar foi convocada após a cassação do ex-governador Marcelo Miranda, do MDB, e da vice dele, Cláudia Leles, do PV, suspeitos de uso de caixa 2. O número de votos brancos, nulos e abstenções foi expressivo na eleição. Mais de 51% dos eleitores não escolheram nenhum dos candidatos no segundo turno. Zé Álvaro. Joyce, eu acho que esse caso do promotor Miller
do caso do Wesley, não é? É extremamente importante porque chama atenção para uma coisa. O sistema de integridade do qual o Ministério Público faz parte ganhou uma grande protagonismo, uma grande importância no Brasil. Não é? Mas o problema do controle, de alguma maneira, de correção de eventuais distorções ou crimes que se cometa, é muito importante para manter a credibilidade do Ministério Público. Veja que, nesse caso, não é, eu achei interessante a notícia, porque isso que estava, de certa maneira, na mídia há algum tempo, não havia muita clareza sobre os fatos, não é? Foi o próprio Ministério Público agora que está denunciando o ex-procurador. Então, num certo sentido, significa que a instituição tem mecanismos, e a meu juízo deve manter esses mecanismos de autocorreção quando eventualmente algum dos seus membros cometa um crime dessa natureza. Porque se ele recebeu recursos, se comprova a denúncia de que ele tenha recebido recursos para fazer a delação, não é? E de alguma maneira atuar na delação da JB, no caso de Wesley, é muito grave o que ocorreu. Não é? Só uma lembrança, hoje nós estamos comemorando 5 anos da rejeição da PEC 37, que limitava o poder de investigação do Ministério Público. Era exatamente nesse terreno, não é? Como a PEC não foi aprovada lá em 2013, não é? Hoje, 5 anos comemorados hoje, é possível que o Ministério Público realize investigações, como nesse caso, realiza investigações, a Procuradoria-Geral da República e celebra a delação. É uma pena que tenha ocorrido o caso Miller, mas, por outro lado, ele é revelador, ponto fora da curva, não é? A delação com a JBS foi um equívoco que o próprio Ministério Público agora tenta corrigir, mas de dano irreparável para a instituição, sem dúvida nenhuma. Nós mostramos também o caso da morte do menino de 14 anos, o estudante uniformizado que foi baleado no Rio de Janeiro. Então, isso é todo dia eu diria que nós brasileiros temos uma dor com a quantidade de notícias de bala perdida, etc., que, principalmente no caso do Rio de Janeiro, mas também de outras regiões do país, em que a insegurança permanece. Eu acho que este caso, como outros que ocorreram nesses últimos dias, na semana passada, 10 dias atrás, 15 dias atrás, esses últimos, chama a atenção. A intervenção federal no Rio de Janeiro para cuidar da segurança, num certo sentido, ainda não produziu solução capaz de dar um paradeiro em situações como essa. Eu acho que nós temos que olhar isso, nós, a sociedade, temos que olhar isso pelo ângulo do sofrimento que isso representa. Você não pode ter um país em que aproximadamente 60 mil pessoas morrem todo ano por circunstâncias provocadas por crimes e pela insegurança. Não é possível mais manter isso. Não é? Secretário. Não, só uma observação. A demora em se produzir um efeito positivo da intervenção no Rio de Janeiro, Polícia Militar, só comprova de que não se resolve amadoristicamente um problema tão grave quanto esse. A questão é sistêmica, é de gestão das polícias, é de investimento no treinamento, equipamento e na valorização das carreiras policiais. Não basta mais uma força naquele território, se não for uma força ordenada e coordenada para combater, de fato, a criminalidade violenta, sobretudo. Em instantes, o machismo na Copa do Mundo na Rússia. E ainda a greve geral na Argentina afeta voos aqui no Brasil. São os nossos próximos assuntos. Não saia daí. Casos de assédio prejudicam as festividades no país da Copa do Mundo. É o que mostra a nossa enviada à Rússia, Eloá Urazen, que registrou um flagrante desse comportamento abusivo em Moscou. E no meio do caminho tinha o machismo. O Brasil está bastante chateado com esses rapazes, né? Você acha que... Não. A gente acabou de falar do negócio. Então acontece mesmo. Acontece. Isso é ser mulher no mundo? É, no mundo. Não é só no Brasil, gente. É no mundo mesmo. Cenas como estas não são raras aqui na Rússia durante a Copa do Mundo. O evento mal começou e já registra casos de homens de diferentes nacionalidades assediando mulheres. Torcedores brasileiros também protagonizaram um episódio de assédio em que debocham de uma torcedora estrangeira. É um absurdo mesmo esse machismo que a gente tem no Brasil. Hoje foi ao ar o site desculparússia.com, com pedidos de perdão de milhares de homens e mulheres brasileiros indignados com as atitudes dos torcedores aqui na Rússia.
A notícia correu o mundo e foi destaque na imprensa local, que meses atrás teve que lidar com uma série de denúncias de abusos e assédio de parlamentares contra jornalistas mulheres. Dária foi uma das vítimas e acompanhou com pesar o caso dos brasileiros. Esse foi um caso de humilhação e as pessoas que se comportam assim não têm dignidade. Eu acho importante que continuemos falando sobre isso, porque pode ajudar as mulheres russas e as brasileiras também, disse a jornalista. São muitos casos, né, de maus exemplos, infelizmente, de brasileiros e estrangeiros que se multiplicam. Não, no caso dos brasileiros é uma vergonha, né? E é um indicador de que essas pessoas não são nada resolvidas do ponto de vista sexual, que é uma coisa extremamente importante para a vida, porque precisar usar uma festa, uma coisa pública para uma manifestação dessa natureza é algo para levantar uma dúvida. Isso é comportamento agressivo, né? Violento, ofensivo, invasivo, não é brincadeira, né? Não tem graça. Só a brincadeira é quando todos os participantes sabem das regras e da condição da brincadeira. Não e é quando... aderem, né? E aderem, voluntariamente aderem. Nesse caso, não, né? Escolhem uma pessoa para ser vítima de uma manipulação que é engraçado à vista dos outros, né? A pessoa é só um objeto para satisfazer um desejo de... E não aprendem com os outros, com tantos exemplos, né? A gente tem falado bastante, mostrado. Isso não é só um comportamento de brasileiros, é um comportamento machista, né? Em um grau muito mais elevado de agressividade é o estupro coletivo, por exemplo, que ocorre em alguns países, não é isso? O modo como as pessoas veem isso com tolerância indevida. Muitas vezes com complacência. Com complacência, com aquiescência, com leniência. Né? O fato é que já passou, né? E há de encontrar censura explícita de tudo e de todos, porque de fato envergonha a todos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar hoje o doleiro Marcelo Rezinski. Ele foi preso em maio, suspeito de participar do esquema de corrupção comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral. O doleiro é acusado de evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Com o caso de hoje, esse é o 21º preso na Operação Lava Jato, no Rio, que o ministro Gilmar Mendes liberta. Há 15 anos no poder, Tayyip Erdogan foi reeleito presidente da Turquia e vai governar o país por mais 5 anos. Hoje, a oposição reconheceu a derrota, mas declarou que a eleição foi injusta. Muharrem İnce, que lidera o partido de oposição, disse que a Turquia está entrando no regime perigoso de governo de um homem só. Tayyip Erdogan teve 52% dos votos válidos, enquanto İnce ficou com 31% na eleição de ontem. O resultado dá ainda mais poderes para Erdogan. No ano passado, um referendo acabou com a figura do primeiro-ministro, concentrando todas as decisões nas mãos do presidente. As mulheres sauditas finalmente podem dirigir sem o temor de serem presas. A permissão, que começou a valer ontem, faz parte de um plano de modernização promovido pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. O país era o último a ter esse tipo de proibição. No entanto, as mulheres sauditas ainda precisam da autorização dos homens da família para viajar, estudar e trabalhar. O governo italiano fechou acordo com a Líbia para a criação de centros de identificação de imigrantes na fronteira externa do país africano. O objetivo é impedir que os refugiados tentem cruzar o mar do Mediterrâneo. As instalações devem ser feitas nos países vizinhos à Líbia, como Níger, Mali e Chad. A proposta deve ser apresentada na cúpula da União Europeia na próxima quinta-feira em Bruxelas. Na Argentina, cerca de 1 milhão de trabalhadores de vários setores iniciaram uma greve geral de 24 horas. Essa é a terceira paralisação só este ano. As principais reivindicações são contra o acordo firmado com o FMI para reduzir a variação cambial do peso argentino e o aumento de tarifas e impostos. A manifestação afetou voos que partem do Brasil para Buenos Aires e vice-versa. Márcia Elias Rosa, sobre o 21º caso do Gilmar Mendes, né, que ele mandou soltar de soltura, caso de soltura do Gilmar Mendes. O ministro Gilmar ele tem uma visão muito particular e muito pessoal da teoria aplicável a essas prisões cautelares determinadas não apenas na Lava Jato, mas nas investigações criminais. Ele considera sempre excepcional a prisão e sistematicamente solta. O que é lamentável é que dos 11 ministros, né, habeas corpus,
só ele conceda, e como você lembrou, 21 presos na Operação Lava Jato já conseguiram a liberdade graças à concessão de medida pelo ministro Gilmar Mendes. O que chama atenção e choca, né, é que são sempre casos em que a primeira instância determinou a prisão, manteve a prisão diante de pedidos e que em situações similares outros ministros também mantenham. Isso mostra um pouco da desfuncionalidade do Supremo Tribunal Federal, porque acaba por ter um só ministro, poder maior do que a turma ou mesmo o plenário. Moisés, sobre a reeleição do Erdogan? Então, eu acho que o caso da Turquia mostra que o país está caminhando cada vez mais para um regime de autocracia, com características autoritárias, né? A Turquia, dessa maneira, se associa com os casos da Rússia, da Venezuela, da Filipinas, que são países que, num certo sentido, estão na contramão do processo de democratização que ocorreu no final do século passado, no início desse século. Veja que o caminho dessa autocracia, dessa construção, está sendo uma excessiva centralização de poderes em mãos do presidente, do executivo, em contraposição a poderes do parlamento. O parlamento perdeu poderes. E, ao mesmo tempo, um tratamento muito duro em relação à oposição, que, aliás, está denunciando as eleições como injustas, não é? E logo após o Jornal da Cultura, tem o Roda Viva, que hoje segue com as entrevistas de pré-candidatos à presidência da República. Hoje, quem está no centro do Roda Viva é a deputada estadual do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, pré-candidata à presidência pelo PCdoB. O Roda Viva é comandado pelo jornalista Ricardo Lessa e começa daqui a pouco. E veja também, seleção brasileira chega a Moscou, onde se prepara para enfrentar a Sérvia na quarta-feira. Nós voltamos em instantes. E no telão temos mais algumas mensagens enviadas na hashtag Jornal da Cultura. O Ramon Ferreira diz o seguinte: mulheres morrem todos os dias por causa de todo tipo de abuso e ainda acham que isso é mimimi de feminista. Temos muito que melhorar. O Ronan Botelho diz: é inadmissível que dinheiro público financie partido político. Dinheiro dos impostos são para saúde, educação e segurança. E a Ana Maria Silveira: quem acredita que acabou o Caixa 2 nos partidos? Eu não. Secretário. Olha, o Ramon chama atenção para a questão da violência contra a mulher e faz todo sentido. O Brasil ocupa um dos piores lugares no ranking de violência doméstica, violência contra a mulher e violência no ambiente familiar. Infelizmente, o Brasil é um dos países mais violentos contra a mulher. Está mais do que na hora de nós encararmos esse problema como um problema, um drama da educação nacional e, de fato, e começa pelos homens, né? De fato, uma conduta mais razoável. Moisés. De uma maneira telegráfica, eu diria para o Ronan o seguinte: a democracia sempre tem que ser financiada. Não tem democracia em que você tem a situação em que os candidatos têm que se apresentar para a população que não envolva recursos. O problema é saber como é que nós administramos isso. No Brasil se criou um recurso público com uma enormidade de dinheiro e isto precisa ser controlado pelos tribunais, não é? E a Ana chama atenção para uma coisa importante. Ainda continua existindo no Brasil o Caixa 2. Eu defendo o ponto de vista de que o Caixa 2 está tipificado na legislação como um crime. O uso de recursos que, na verdade, não tem explicação, não se justifica. Portanto, o Caixa 2 tem que ser penalizado. Muito obrigada, Márcio Elias Rosa, José Álvaro Moisés, pela participação conosco aqui no Jornal da Cultura. E o nosso boa noite é uma homenagem aos portugueses e espanhóis que conseguiram hoje se classificar para mais uma fase da Copa do Mundo. E você, inscreva-se no nosso canal no YouTube para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura. Anote aí, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Muito obrigada pela companhia e eu te espero amanhã. Até lá.